Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Eu sou o professor Evandro e estou dando continuidade agora à terceira questão relacionada à prova de soldado PM do dia 24 de novembro de 2019. Moçadinha, vamos lá resolver mais uma questão? Mas antes disso, faça como eu aí. Pega o seu cafezinho, tranquilo, dá aquela molhadinha na garganta, de preferência sem açúcar, brabão mesmo, aquele café brabão. E vamos lá, vamos resolver mais uma questão juntos aí, beleza? Eu já tomei a liberdade de identificar esses elementos lá dentro do texto. Mas essa questão aqui também relacionada ao texto é uma questão muito simples. Qual é a minha proposta aí em relação ao canal? Resolver aqui 5 questões de gramática, né, da língua portuguesa, da sua prova, e depois colocar mais algumas questões de matemática. Então eu vou ficar sempre nessa dualidade entre uma questão de português e uma sequência de questões de matemática, beleza? Vamos lá então. Vamos dar uma lida comigo aqui nessa terceira questão e ela diz assim, ó. As passagens do texto que expressam sentidos contrastantes. Vamos selecionar essa palavra aí, ó, contrastantes. Aquelas que contrastam, que vão contra, que vão em oposição. Essa é a ideia que ele quer relacionada aí para nós. Na prática, o que você deveria procurar em relação a esse texto? Algo que remetesse à tristeza e em seguida à alegria. Isso é algo contrastante, isso contrasta. É como se eu tivesse a escuridão e de repente tivesse a luz. Então são dois elementos antagônicos, são dois elementos contrastantes, beleza? Vamos lá então, sugerindo respectivamente o estado primitivo, esse estado primitivo que é o estado em que ela se encontrava, o estado em que a pessoa se encontrava, e a transformação, olha lá, ou seja, aquilo que ele deseja que a pessoa aconteça. Então, se a gente lembrar, né, já vai puxando aí na memória, o que a gente tem? Eu tenho a tristeza da personagem, que é aquela reclusa, naquela casa cinzenta, e o desejo do autor, que a anedota dele, a piada dele, o conto alegre dele, trouxesse a ela, então, o brilho, o sorriso, a alegria. Essa é a ideia, ok? Que a história engraçada pode fazer são. Aí, moçada, ele vem falar, ó, casa cinzenta e mulheres colhidas na calçada. Olha, se a gente for olhar no texto onde essas palavras estão, então eu vou rapidinho lá, eu já destaquei essas palavras no texto, então rapidamente comigo aí, ó, vamos lá puxar no texto. Eu tenho aqui no final do texto, olha lá, ó, tem aqui no final do texto, olha lá, a palavra casa cinzenta, e eu esconderia completamente a humilde verdade que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente, sempre está de luto e sozinha, naquela pequena casa cinzenta. Então, o que a casa cinzenta representa? A tristeza, beleza? A situação ruim, né, em que a personagem se encontra. E depois, né, rapidamente aqui em cima, ó, olha lá, ó, se a gente olhar ali na parte que está em verde, está lá, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse, por favor, se comportem, que diabo. Olha, mulheres colhidas na calçada, aquelas pobres, essas pobres significam coitadas, em situação ruim, né? Uma situação de amargura, de tristeza, de estar fora de um preceito, de um conceito, tá ok? Por isso ela seria até mandada presa. Então veja, aqui eu não consigo observar nessas duas situações que ele coloca aí pra gente, ou seja, a casa cinzenta e mulheres colhidas na calçada, onde há aqui o contraste. Não há contraste. As duas realidades aqui trazem para nós tristeza. Então não há contraste, tá ok? Então para nós essa alternativa aí não bate, ok? Aqui não há contraste para nós, fechou? Depois, eu não gosto de prender ninguém. A gente já viu, já acabei de passar lá no texto, tá? Você qualquer coisa volta lá no texto, mas ele fala lá, ó, eu não gosto de prender ninguém. Se comportem, que diabo. Olha só, eu não gosto de prender ninguém. É uma situação dele. Agora, onde isso é, vamos dizer assim, um estado primitivo de tristeza? Se comportem, que diabo. Agora, onde isso é um estado de alegria? Porque essa é a temática que a gente tem que discutir, o estado de tristeza e alegria. Ou um estado de mudança de comportamento. Aqui ele fala, eu não gosto de prender ninguém. E vocês se comportem, tá? Senão eu vou prender, né? Então não há aqui a mudança de comportamento e nem essa ideia contrastante. Então a B de bola também totalmente fora aqui pra gente, tá? A gente já viu lá no contexto. Na C, mandasse soltar aqueles bêbados. Esse é o comissário que ele fala, né? E que todos tratassem melhor seus empregados. Veja, aqui não há o contraste.
o que tem a ver soltar os bêbados com tratar melhor os seus empregados? Lá ele está falando do comissário, o bêbado é preso, né? Estava na situação preso, não estava na situação de empregado, não estava numa situação ali onde agora eu consigo ver um antagonismo, né? O fato dele estar preso, triste, e agora ele está alegre. Eu não vejo essa dualidade aqui acontecendo. E aqui ele fala na mudança de comportamento. Sim, né? Pressupõe-se que todos tratam mal os empregados. Mas veja, essas palavras não geram para nós o antagonismo, não geram para nós o contraste, tá? Soltar bêbado e tratar melhor o empregado, eu não vejo contraste. As duas situações são boas. É ou não é? Se as duas situações são boas, soltar pessoas e tratar melhor os empregados, você não tem contraste nisso. Porque as duas situações são o quê? Iguais, são boas. Então, a gente a C aqui também não serve. Agora vamos para a outra questão. E a questão agora que trata o quê? A alternativa que trata a nossa resposta. Já vou até aqui marcar para a gente. Essa aqui é a nossa resposta. D de dado, por quê? Moça reclusa enlutada. Isso é o que ele fala lá no texto, hein? Moça reclusa enlutada. Raio de sol irresistivelmente louro e quente. Olha, vou voltar no texto ali rapidinho, só para a gente poder entender o que está acontecendo aí. Ó. Se a gente voltar aqui no texto, ó, eu vou até selecionar aqui uma outra corzinha para que a gente possa destacar. Que minha história fosse como um raio de sol, olha lá, fosse um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo em sua vida. Na vida de quem? Da personagem, da moça que é reclusa, enlutada, doente. Então tá vendo? Aqui eu consigo ver essa dualidade, né? Qual dualidade? Aqui eu consigo ver essa ideia que ele fala do antagonismo, do contraste que existe entre esses elementos. Que contraste seria esse? Simples. Moça reclusa, enlutada é aquela moça que está adoentada, triste, no escuro de sua tristeza, e a piada dele, o conto dele, é como se fosse um raio de sol invadindo, né? Trazendo a luz, trazendo a alegria. Então aqui realmente a gente consegue observar isso, beleza? E no final ali, a última alternativa também não serve para nós, que diz fascinante de graça, tão colorida e tão pura. Veja, o que é fascinante de graça e é colorido e é pura, tudo é bom. Se tudo é bom, também não serve para a gente porque a gente não vê o contraste. Então, o que a gente observou aqui nessa alternativa? É a ideia do contraste. Então, se eu tenho uma história triste, eu tenho que contrastar com uma história alegre. Então, se ela é uma moça doente, triste, lá no recôndito, no recluso de sua alma, de sua tristeza, né? A piada dele, o conto dele vem para trazer a luz que rompe como um sol quente, vivo e traz a alegria para o sorriso da moça, beleza? É isso aí que traz para nós, que gera o contrário, beleza? Tranquilo, moçada? Espero que mais uma questão aí tenha sido resolvida ao contento. E é claro, né? Se você está gostando aí da resolução, coloca aquele joinha aí pra gente, compartilha nas redes sociais, faça chegar isso cada vez mais a pessoas que também necessitam desse auxílio, ok? Isso aqui é para vocês. E aquilo que você não gostou, aquilo que você acha que pode melhorar, por favor, coloque aí nos comentários, estamos à disposição de vocês, tá bom, moçada? Tranquilo? Você já sabe, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço.